quanto que dá para ganhar um co-anfitrião? Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Rosa, co-anfitriã especialista em gestão profissional de Airbnb, e hoje eu cuido de mais de 40 acomodações em Florianópolis. Sejam bem-vindos à nossa live de aquecimento para a semana Viver de Airbnb sem um imóvel, que é um evento 100% online e gratuito, que vai começar no dia 11 de agosto. Nesse evento, eu vou mostrar como mulheres podem ganhar uma renda extra no Airbnb, mesmo sem ter um imóvel e sem precisar largar o seu trabalho atual. Para se inscrever gratuitamente, é só clicar no link que está na bio e no meu perfil. E hoje, nessa live de aquecimento, a gente vai falar de dinheiro. Vamos mostrar em detalhes quanto que dá para ganhar um co-anfitrião. Eu comecei nessa minha jornada de co-anfitriã sem dinheiro, sem planejamento. Comecei com 12 centavos na conta e sem carro, literalmente sem carro, não tinha. Muitos anfitriões trabalham até sem carro, vão fazer esse trabalho até com bike. A única coisa que eu tinha na época era um acesso à internet, uma coragem e uma missão para sair da CLT e ganhar dinheiro de verdade com o meu próprio trabalho. Em abril de 2021, eu comecei a ser co-anfitriã, sem carro próprio, porque ele era emprestado, sem dinheiro para pagar os boletos, as contas do próximo mês, porque, sinceramente, eu não tinha dinheiro. Eu morava de aluguel, então tudo que, ainda mais sendo CLT, tudo que você ganha era só para pagar o aluguel, as contas do mês e a cesta básica de dentro de casa. Em maio, que eu saí em abril, 15 de abril de 2021, em maio eu já tinha dado entrada no meu carro, eu já tinha comprado um carro. Era parcelado? Era parcelado. Mas eu não tinha nem o dinheiro da parcela. Eu não tinha nem o dinheiro da entrada do carro. No primeiro mês após sair da CLT, eu já conseguia faturar 10 mil reais por mês. Isso não é sobre mágica, é sobre estratégia, entrega e visão. No começo, quando eu iniciei como co-anfitriã, eles me entregaram 11 imóveis naquela região para me administrar. Mas desses 11 imóveis, somente 5 era verdadeiramente rentável. E nós estamos falando em baixa. Aqui em Florianópolis, o começo de abril já é baixa. Então, nem todos esses 5 imóveis faturavam, nem nesses 5 imóveis tinha hóspede. Mesmo assim, fechando as reservas e fazendo as próprias limpezas desse imóvel, o faturamento veio. Então, só para vocês entenderem que eu comecei em abril, em 15 de abril, quando chegou em maio, eu já faturava 10 mil reais. E esse foi gradativamente aumentando, porque os 5 imóveis que realmente eram rentáveis começaram a ter uma reserva a mais, outras a menos, né? Um imóvel faturava um pouco, tinha mais reservas, outro tinha menos, outro só tinha uma reserva, e tinha imóveis que só foi ter reserva somente para virada de ano. Imagina, mais de 7 meses fechado. E mesmo assim, meu faturamento era alto. Os ganhos no primeiro mês como co-anfitriã já foi de 10 mil reais. Uma composição do que era como ser co-anfitriã é 20% da comissão que eu ganhava, mais a taxa de limpeza, quando eram feitas por mim. Me lembro que em uma semana, já sendo co-anfitriã, eu consegui fazer 12 mil reais em uma semana só de limpeza. E isso foi antes da alta temporada. Então, tem como você, em uma semana, conseguir faturar 12 mil reais. E eu vou te falar, ainda eu estava com aquela quantidade de imóveis que eu falei. Agora eu vou abrir os números. Vou mostrar para vocês com uma única acomodação.
pode gerar renda para você? Uma única acomodação. A gente não está falando de quantidades, a gente está falando de uma única acomodação. Mesmo que você esteja começando agora, se você tiver um único imóvel, quanto que ele te renderia por mês? Então, vamos botar um cenário que o imóvel, esse imóvel, a diária desse imóvel, a diária de uma noite, um dia, seja R$ 250. R$ 250. Você conseguiu captar esse imóvel, você conseguiu pegar uma pessoa que esteja precisando de uma confitriante para fazer a gestão, de cuidar do check-in, cuidar do check-out, fazer a limpeza desse imóvel. Esse proprietário, ele não está no Brasil, ou ele não está próximo, você consegue conversar com esse proprietário que precisa de você e você conseguiu fazer a captação desse um imóvel. Então, você conseguiu ter uma reserva. A reserva foi de 4 noites. Então, uma reserva de 4 noites te gerou R$ 1.000. O imóvel faturou R$ 1.000 por 4 noites, de uma única reserva. Então, mais a taxa de limpeza desse imóvel, que foi de R$ 250. 20% da reserva dá R$ 200. Então, mais a limpeza, R$ 200 com essa única reserva. Você ganhou R$ 200. Aí você fez a própria limpeza do imóvel, que foi mais R$ 250, porque você mesmo que fez a limpeza. No total de uma reserva, você ganhou R$ 450, numa única reserva. Isso eu estou falando de valores bem baixos. Se o imóvel, se esse único imóvel, ele tiver 4 reservas durante um mês, e eu não estou falando durante um mês, é 4 reservas, 4 dias. R$ 450. 1.800 por mês com um único imóvel. Um único imóvel no mês, R$ 1.800. E eu estou falando aqui que você nem vai trabalhar os 16 dias, que foi o total de 4 reservas, de 4 noites por cada reserva. Eu estou falando de você só fazer o check-in, você só fazer o check-out, que já é o dia da limpeza. Você, porventura ou algo assim, deu um problema no chuveiro, teve que trocar. Então, vamos botar que você trabalha 2 dias em cada reserva. Esses 2 dias dá 8. Você trabalhou 8 dias para ganhar R$ 1.800 em 4 reservas. Agora imagina se você tem 3 imóveis assim. Nós já estamos falando 3 imóveis, eu falei só de um. Você ganhou 1.800 para fazer um único imóvel. E se você tiver 3 imóveis fazendo o mesmo cálculo, com esses mesmos valores, você tem num único mês R$ 5.400 para cuidar de 3 imóveis. E eu vou te falar, o Joãozinho da padaria, que ele está preocupado, que ele bota anual e dele depredar o imóvel dele, ele está precisando de uma anfitriã. Geralmente são esses. Agora nós vamos falar de um cenário em que mais valorizado, o imóvel seja mais valorizado e que não é 250 diário. Esse imóvel, no final de semana, ele pode ser uma diária de R$ 350. Se uma pessoa ficar 5 dias dentro do imóvel, a reserva é de R$ 1.750. Mais uma limpeza, sei lá, de R$ 300. Seus 20% desse imóvel é 350. Mais a limpeza dá R$ 650 num único imóvel. Mais valorizado, que o valor da taxa da diária é maior. Se você tiver 3 reservas por mês, dá R$ 1.950. 3 reservas, não é mais 4, é 3, só 3. Com 2 imóveis assim, você passa a ter por mês, só com 2 imóveis, você passa a ter 3.900 por mês, cuidando de 2 apartamentos. Então, isso é
que eu estou falando são valores de baixa temporada, para mim, que bem provavelmente para você também. Onde um período é sazonal, um período tem altas demandas, altas procuras, e tem outros que são com períodos menores, que as pessoas poucos veem, que nós chamamos de períodos sazonais. Na temporada de verão, uma casa que no resto do ano tem diária de 250, 300 reais, pode chegar a 600, 800, até 2.000. Eu já tive imóveis e tenho ainda imóveis que a diária é 2.000 reais a diária. E quando a diária sobe, quando esse valor da diária ela tem valorizada por conta da procura, por conta do espaço, que ele tem mais espaço e tudo, o teu 20%, a tua rentabilidade de você administrar esse imóvel também sobe. Eu já tive casa que já me rendeu 3.000 somente numa diária. 3.000 reais eu, Jéssica, já ganhei para cuidar apenas de um imóvel. Então, o imóvel, dependendo da onde você ganha, um anfitrião, quanto mais ele reserva, quanto mais é o valor da diária, mais a rentabilidade desse anfitrião sobe, mais ele ganha para ir lá somente receber esse imóvel, cuidar do imóvel, talvez ser chamado por uma eventualidade de tipo, o chuveiro, a resistência queimou. Esses tipos de eventualidade que você vai se preocupar uma vez. Na próxima reserva, a resistência não vai queimar, porque você já trocou na primeira. Então, a rentabilidade, quanto mais é valorizado esse imóvel, mais você ganha, mais o anfitrião ganha. Em dezembro, janeiro, fevereiro, aqui para mim, onde eu trabalho, onde eu faço as próprias limpezas, onde eu faço a gestão, se eu tiver 4 acomodações bem posicionadas, 4 acomodações, eu consigo fazer um faturamento de 20.000 ou mais por mês, somente com 4 imóveis. E eu já ganhei, quando eu tinha poucos imóveis, eu já ganhei 30.000 reais somente em janeiro. Então, você não precisa ter, igual eu, ter 40 acomodações. Isso aqui, 40 acomodações, já não é para uma renda extra, mas sim, quando você começa com 2, e dificilmente você irá parar com essa quantidade. Você vai começar a ver dinheiro, você vai querer começar esse negócio, largar a sua CLT, onde você está trabalhando, e trabalhar para você mesmo. Até porque o seu ganho é maior, o seu trabalho físico é muito menor e você ganha muito mais por isso. Então, o que você precisa saber é saber multiplicar com pouco, iniciando desde ao pouquinho, porque o valor do anfitrião, quanto o anfitrião ganha, é sempre quantas quantidades de reserva irá ter naquele imóvel e se você irá saber administrar bem esse imóvel. Porque eu acredito que você sabe lavar uma louça, eu sei que você sabe passar um pano, eu sei que você sabe cuidar, limpar. E você sabe cuidar quando algo deu errado ou precisando de cuidados daquele imóvel. Eu sei que você sabe. Agora você precisa mostrar para aquelas pessoas que estão precisando de você. E que você começar ganhando, cuidando de um imóvel, cuidando de 2, e assim poder crescer. E assim fazer a tua renda extra. Assim poder fazer você conseguir sair da CLT e conseguir empreender. Crescer não é sair pegando qualquer imóvel também. Quando você começa, para você conseguir esse faturamento de ter um imóvel em que você consiga faturar 3.000 somente no mês, somente com ele, você precisa saber qual é o imóvel certo, qual é um perfil de proprietário do qual ele vai ser teu parceiro, que você vai querer, você vai ter menos dor de cabeça para você ter mais faturamento. Quanto mais você cuida do imóvel, menos dor de cabeça ele vai trazer para você, onde você só vai cuidar realmente na parte de cuidar do check-in, cuidar do check-out e a limpeza.
e comece com o que você tem. Para iniciar como anfitrião, você não precisa ter estoque, você não precisa ter uma quantidade, tipo um lugar físico, porque o lugar físico é o próprio imóvel que você administra, que você faz a gestão e você anuncia que o hóspede vem. Ali é o seu lugar. E ainda você não tem aquela monotonia de ficar o tempo todo num lugar fechado, sentado, num ambiente parado. Você todo dia você vai ter uma atividade. Às vezes tu tá no imóvel, às vezes tu tá no outro, às vezes simplesmente você não tá e você tá recebendo, porque o imóvel está lá reservado e você está recebendo com o hóspede dentro e você já está projetando, já tem consulta para as próximas reservas. Você está trabalhando, às vezes, até dentro de casa, em casa. Então, você começa com o que você tem, você mesmo começa fazendo as próprias faxinas. No início foi assim comigo, eu comecei fazendo as minhas próprias limpezas dentro do imóvel. Aí depois comecei a crescer, tendo mais de 10 acomodações, faturando, né? Porque essas acomodações que eu tinha no início, eu fui perdendo elas, porque elas não eram rentáveis, não tinha faturamento, então não tinha porquê eu só ter números, e sim eu precisava ter faturamento e cuidar do imóvel. Então, quando eu já tive 10 imóveis já faturando, já tendo ganhos, rentabilidade com eles, eu já tive que chamar ajuda, já tive que fazer equipe. Então, mas no início foi só eu fazendo as próprias limpezas. Então você começa você mesmo sozinho fazendo as suas próprias limpezas. Ganhe confiança dos proprietários. Um vai te indicar para o outro quando você inicia. Um indica para o outro, nossa, aquela pessoa lá, ela cuida bem, porque um proprietário, eles se comunicam. E a partir do momento que eles se comunicam, eles querem saber, mas quem é que está cuidando do seu imóvel? Eu também preciso de uma pessoa. E você será aquela pessoa que será indicada. Então, ganhe confiança, trabalhe direitinho, faça o teu bem feito. Ofereça limpezas por fora para até conhecer aquele ambiente, aquele mercado, dando suporte, oferecendo, falando, eu também faço check-in, eu também cuido, faço vistoria, entrega experiências de verdade, comprove os resultados, a partir do momento que você comprovar que você é boa no que você faz, ele mesmo vai indicar para você. Crie uma base sólida e depois contrate equipes para limpeza e atendimento, assim como eu já tenho, com a quantidade de imóveis que eu tenho, é óbvio que eu tenho que ter hoje uma equipe. Meu primeiro salto, depois que eu percebi que não era só eu para tudo, né? Que eu sou muito centralizadora, mas não era só eu para isso. Eu comecei a delegar o meu serviço, o meu serviço, comecei a delegar as outras pessoas. Isso já era na base já de crescer. Então, não precisa eu mesmo limpar todas as casas. E às vezes, quando você inicia, você mesmo não precisa limpar todas as casas. Você tem um valor X lá, você contrata uma pessoa para fazer a própria limpeza, porque você está no trabalho, você ainda não consegue sair, o teu tempo está curto, você consegue delegar a limpeza para outra pessoa, ela mesma pode fazer a própria limpeza. Mas primeiro, para você saber delegar para outras pessoas, você precisa aprender a treinar, né? Você precisa saber o que você irá cobrar, né, da outra pessoa. Isso multiplica o seu faturamento e você consegue ter ganhos muito maiores. E quando você percebe, você já está saindo da CLT. Você está vendo que você tem muito mais ganho ali do que um mês inteiro no serviço. Então, as fontes de renda do anfitrião é a comissão por reservas, onde você cobra, normalmente é 20%, tem gente que cobra 25%, mas esses 25% assume assume maiores riscos, ou depende do que você oferece também, se você oferece um serviço mais completo, nós oferecemos e eu cobro 20%. A taxa de limpeza, então os ganhos do anfitrião é a porcentagem em cima da reserva e a taxa de limpeza. A taxa de limpeza pode variar de, sei lá, 150 a 700, 900. Nós temos imóveis que a taxa de limpeza chega a R$ 900.
dependendo do imóvel, do tamanho do imóvel, quanto que ele tem de cômodos. Então, varia muito a taxa de limpeza. Se você mesmo faz as próprias limpezas, o seu lucro ele é maior, porque ele é direto, você não precisa pagar ninguém para fazer a limpeza. Se você terceiriza essa limpeza, você ainda pode ganhar uma margem sobre a própria limpeza. E aí, para você chegar, um anfitrião chegar a 10 imóveis por mês, você começa cuidando de 4 imóveis, cada um te rende em média 2.500 por mês, incluindo a limpeza. 4 vezes 2.500 é 10 mil mensais. Eu acredito que dependendo do imóvel você ganha muito mais que isso. Mas eu estou botando aqui de um imóvel mais simples, normal, de cidade pequena, aquele que não tem muita, não dá para se cobrar muito numa diária. Você trabalhando com uma organização, planejamento e padrão, dá para fazer isso morando numa cidade pequena, sem ter carro. Ainda uma cidade pequena você nem precisa ter carro, porque a logística são curtas, né? Você consegue chegar próximo da acomodação sem precisar de um carro. No começo, o negócio de anfitriões, de ser uma co-anfitriã, você pode ter os filhos. Hoje mesmo eu levei as minhas filhas que estão de férias para trabalhar comigo, pleno domingo. Então, te dá mais autonomia até de você poder ficar com os teus filhos. Ser co-anfitriã, eu não vejo... eu só vejo benefícios para quem é mãe, para quem está saturada do emprego. Tu não tem tantos problemas. Tu só tem a dor de cabeça de saber fazer a agenda do check-in, check-out, a limpeza. Isso garante uma renda extra para você, né? Para quem quer começar ainda está com medo de largar a CLT. Então, ser co-anfitriã é exatamente para mulheres que estão sobrecarregadas do seu emprego, mas ainda não consegue sair desse emprego porque precisa do salário desse emprego e precisa ter uma renda extra. Porque você pode sim delegar os serviços a outros, mas você também pode fazer nas suas horas vagas. Fazer uma limpeza dentro de um apartamento pequeno de 2 quartos leva 2 horas. Fazer uma casa maior é de 4 a 5 horas. Numa casa. Muito provavelmente a casa que você for fazer a limpeza é maior do que um dia do seu trabalho numa CLT. Então, e isso que eu estou dizendo é porque eu sou prova viva disso. Eu só falo isso com propriedade porque eu comecei assim. Eu comecei sem nada. Eu comecei sem saber dos meus filhos, de poder dar a eles uma vida melhor, de poder dar a eles uma condição melhor. E eu ainda era CLT. Quando eu comecei, antes eu fazia as próprias faxinas para a empresa onde eu estava. Então, pessoal, essa foi a live de aquecimento para a semana de Viver de Airbnb sem um imóvel, que é um evento 100% online gratuito, que vai começar no dia 11 de agosto. Lá eu vou mostrar como mulheres podem ganhar uma renda extra no Airbnb, mesmo sem ter um imóvel, sem largar o trabalho atual. Vocês têm que ver que eu não tenho, eu cuido de 400 não, um dia chegaremos lá, 40 imóveis, e nenhum imóvel é meu. Nenhum imóvel é meu para fazer a gestão, e eu cuido desses imóveis. Eu mesmo faço a gestão desses imóveis. Então, se você se interessou para se inscrever gratuitamente para o evento, é só clicar na bio aqui no meu perfil. Eu espero todos vocês para vocês conhecer esse mundo que é um negócio de hospedagem, que é um negócio de Airbnb, de ser uma co-anfitriã, onde vocês poderão agregar na sua vida uma renda extra e talvez, quem sabe, até virar uma empreendedora igual eu sou. Hoje eu já administro outras empresas, mas a minha renda maior ainda vem de ser co-anfitriã. Então,
Ou você pode iniciar com apenas um imóvel, que eu falei para vocês que vocês conseguem ganhar R$ 1.800 apenas no imóvel. Ou eu, que já tenho alguns imóveis que meu faturamento anual chega a mais de 600 mil ao ano. Então, vocês podem sim começar pequeno e crescer nesse negócio de hospedagem. Então, eu desejo uma boa noite a vocês. Amanhã eu estou aqui de novo fazendo live nesse mesmo horário sobre o nosso assunto de amanhã. Eu não tenho dinheiro para abrir meu negócio. Sério que para ser anfitriã você precisa de dinheiro? Sério, ou isso daí é só uma desculpa? Então, amanhã, às 19 horas, estarei aqui novamente fazendo a live com vocês. E eu espero que amanhã vocês estejam aqui comigo de novo. Um beijo, boa noite. Nos vemos amanhã às 19 horas.